A paz do Altíssimo para os meus amados irmãos. É motivo de alegria de nós estarmos aqui juntos, reunidos como igreja para examinar as Escrituras. Porque o nosso Messias, nosso Emanuel, ele disse: erra o ser humano não examinar as Escrituras, porque ela testifica dele e traz a vida eterna. Então, amados irmãos, vamos ligar com os céus, vamos ouvir as Escrituras e assim nós teremos grande vitória nas nossas vidas nessa noite. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração para abrir as Escrituras mais uma vez no livro de Romanos, para ler esta palavra maravilhosa. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, mais uma vez te agradecemos por esta noite, por reunir aqui neste lugar como igreja, para juntos examinar as Escrituras e também te adorar na beleza da tua santidade e receber a inspiração gloriosa do Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, porque é Ele quem dá a inspiração, é Ele quem revela as profecias escritas, que são os testemunhos dos profetas e dos apóstolos. E nós reunimos nesta noite, neste lugar, mais uma vez, para aprender mais uma partícula do Evangelho, da água do Espírito, do sangue da ressurreição. Permanece conosco, receba a nossa adoração e receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos, irmãos, abrir as Escrituras no livro de aos Romanos, né? Hoje nós vamos ler somente o verso 8, porque nós já lemos essa leitura, já conhecemos o que ela está dizendo, né, no seu tema, como ela fala, Deus Yahweh é fiel e justo, e hoje nós estamos com esse versículo, né, que é o alicerce, é a base do nosso estudo, e nós temos muito que aprender nesta lição maravilhosa. Romanos 3, né, e o verso 8, somente para a nossa meditação. Nós estamos dando continuidade do estudo bíblico, que tem por um subtema a refutação do argumento que diz: vamos praticar o mal intencionalmente. Então esse é o tema que nós temos. Todos prontos? Amém. Amém? Diz a palavra. Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, pratiquemos o mal, para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Amém? Missionária a hora. Oremos. Bondoso e eterno e soberano Yahweh dos exércitos. Estamos gratos a Ti por te agradeço mais uma pela noite tua de estarmos palavra, juntos, por esta leitura maravilhosa, que tem grandes ensinamentos para nossas vidas, para cada um de nós entender o que é o Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Por isso, abre o entendimento de cada um dos teus filhos que aqui estão, que o teu Espírito Santo, que é professor por excelência, possa nos trazer a revelação da tua palavra. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos estudar essa palavra maravilhosa que está aqui nas nossas mãos, esse tema maravilhoso, que fala sobre a refutação dos argumentos que diz: vamos praticar o mal intencionalmente, então. É o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, verso 8, né, que é o tema da nossa lição, a base bíblica da nossa lição, de Romanos 3 e o verso 8. E nós temos que entender que a palavra está dizendo para nós, de uma forma especial, que Deus, Yahweh, é fiel e justo. Né? Ele é fiel e justo.
para nos dar a vitória. Eu creio. Amém. E para nós entender o que essa lição está dizendo para nós, é o que Paulo está falando, né, aos romanos. Que vantagem pode haver então em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? No verso 2, ele diz: muita em todos os sentidos. Primeiramente porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus Yahweh. Está vendo, irmãos? Uhum. Por isso que Paulo está dizendo que tem muita, né? Em todos os sentidos tem a ver, né? No 3 ele diz: sendo assim, que importa se algum desse judeu foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus Yahweh? Absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito: para que sejais justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus e Yahweh, que concluiremos? Acaso Deus Yahweh é injusto por aplicar sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus Yahweh julgará o mundo? Mas se alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus Yahweh, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos: pratiquemos o mal para nós sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Então, amados irmãos, a refutação é a rejeição de muitas pessoas que não quis aceitar as palavras do apóstolo Paulo. Até hoje encontramos pessoas que não aceitam as palavras das Escrituras Sagradas. Eles fazem pensamentos humanos, eles querem emendar ou colocar a palavra nas Escrituras, mas não examina para entender o que as Escrituras está revelando para o seu coração. Então, por exemplo, quando Paulo veio para Jerusalém e que ele entrou no templo, que Paulo começou a ensinar o evangelho da água e do Espírito, e quando Paulo mencionou a ressurreição, os judeus refutaram. Não quiseram aceitar a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eles não acreditam na ressurreição dos mortos. E eles criou um problema com o apóstolo Paulo, nessa refutação, nessa rejeição da palavra do apóstolo Paulo, que levou Paulo à prisão. Observa bem, por eles não querer entender. Eles não examinavam as Escrituras. Eles podem ter recebido, como Paulo fala aqui, né, que eles tiveram o privilégio. Porque, primeiramente, os judeus foram confiados às palavras de Deus e Yahweh. Foram confiados a eles. Mas eles não observou, não creram, colocou jugo pesado nos outros, mas eles mesmos não obedeciam. E Emanuel veio, ensinou a verdade para eles, eles refutaram. Paulo, os apóstolos, profetas, deixou os ensinamentos perfeitos,
o que eles fizeram? Mataram os profetas e mataram os apóstolos. E até hoje, o ser humano vive cego sem conhecimento da verdade. Porque eles mudaram as escrituras pelos seus próprios pensamentos. Mas nós aqui procuramos cada vez mais a fazer o melhor para entender as escrituras sagradas e procurar obedecê-la, porque é a palavra escrita. Ela é o caminho que nos conduz à presença de Emanuel, à presença de Deus Yahweh. É ela que revela o Espírito Santo que nos dirige a trilhar caminhos direitos de uma forma especial. E aonde é que nós aprendemos a caminhar? Porque a palavra diz, ela prometeu que viria um para preparar o caminho de Emanuel. E Deus Yahweh providenciou esse homem que foi João Batista, a qual estava lá no Jordão, batizando com o batismo do arrependimento, e o povo vinha até ele. E ele mandava o povo se arrepender e dizia que ele estava ali batizando para o arrependimento. Mas ele disse que após dele vinha um outro, mais poderoso do que ele. Aleluia, Pai. Que ele não era digno de amarrar suas sandálias, mas que ele batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E que ele tinha a pá na mão. Observa bem, para separar o trigo da palha. E o trigo ele colocaria no celeiro, e a palha ele lançaria no fogo. E Emanuel veio, cumpriu a justiça. Isso quer dizer, ele veio ser batizado por João no Rio Jordão. E esse batismo, o próprio Emanuel chamou do batismo do cumprimento da justiça. Porque quando João viu ele entrando na água aqui, Emanuel chegou na presença dele. João falou, eu deveria ir a ti, e tu vens a mim? E Emanuel disse, deixa assim por enquanto, porque assim nos convém para cumprir toda a justiça. E João aceitou, o batizou, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e a voz bradou, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tanto amo. Ao cumprir a justiça, o pai se alegrou, porque ali o pai viu a obediência do filho, a obediência de João, cumprindo a justiça, para que os seres humanos pudessem ser livres da morte e livres do inferno. Porque aí o que ele fez? Ele recebeu o pecado do passado, do presente e do futuro sobre o seu corpo. E depois ele foi julgado e condenado à morte de cruz, porque se não tivesse o derramamento de sangue, não teria a remissão de pecado. Aleluia. E hoje nós estamos falando, continuando falando da refutação, da rejeição que os próprios judeus, o povo daquela época, não aceitou. E nós hoje temos uma parte desse estudo aqui nas nossas mãos muito maravilhosa. Nós ficamos na página 114, lembrando os irmãos, para os irmãos lembrar do assunto que nós vamos falar, né? Nós falou a semana passada sobre aqueles que não receberam a remissão de pecados e que ainda não nasceram de novo, continuam pecando. Os irmãos lembram que nós falamos um pouco sobre isso aqui, mas eu tenho um complemento aqui, ainda hoje, para nós chegar aqui onde nós queremos, né? Então, os irmãos, aqueles que não receberam a remissão de pecado e que ainda não nasceram de novo, continuam pecando. Não importa, irmão, aonde tiver essas pessoas, se está dentro de uma igreja, se está fora da igreja, mas se eles não receberam a remissão dos pecados, observa bem,
né? Ainda não nasceram de novo, continuam pecando. Para deixar de pecar, tem que receber a remissão dos pecados. Se não nascer de novo, observa bem, se não nascer de novo, não vai também receber a remissão dos pecados. Porque a remissão vem depois de uma boa consciência, que o homem, como ser humano, ele possa enxergar a sua condição de vida como ele está diante do Criador. Amém. E a remissão dos pecados, que se trata aqui, não é somente o pecado moral, o pecado da carne. Observa bem, é o pecado espiritual, que as pessoas não conhecem o pecado espiritual. E muitas das vezes, por não conhecer, vão perecer. E não querem também procurar conhecer qual é o pecado espiritual. E o pecado espiritual é a descrença nas Escrituras. É abandonar as Escrituras e andar pelos seus próprios pensamentos, seguir os seus corações e seguir os atos de justiça humana que não passa de um trapo de imundícia. Por isso continuam pecando. Seus pecados podem ser remidos pela justiça de Deus Yahweh. Então, todos que andam, irmão José, nessas condições, que não recebeu a remissão, eles podem receber a remissão dos seus pecados. Eles podem ser remidos pela justiça, quer dizer, se crê na justiça de Deus Yahweh. Porque o evangelho pregado, que não contém a justiça de Deus Yahweh, é um evangelho fraco. Falso que produz ovelhas fracas e produz ovelhas falsas. Isso quer dizer, ovelhas, mas que não são ovelhas, são lobo com peles de ovelha. Quer dizer, é a ovelha falsa, é o obreiro falso, é o pastor falso, é a religião falsa, que não ensina os caminhos que conduzem ao céu através da justiça. O evangelho da água e do Espírito, ou o evangelho do nascimento de novo, se não tiver justiça, é falso. Nascer de novo nas Escrituras Sagradas não é você sair para seu trabalho secular e você vai atravessar a rua, a pista, e de repente você quase foi atropelado. As pessoas falam assim, nasci de novo. Não é esse tipo de nascimento aí não. Esse nascimento aí que eles falam que nasceu de novo, no meu conhecimento, é sorte. Ah, mas foi porque Deus guardou? Não. Foi sorte, puramente sorte. Preste atenção nisso. O nascer de novo é se livrar do pecado. E ninguém se livra do pecado por sorte. Não. Tem jeito, irmão José, de se livrar do pecado por sorte? Não. Só se livra do pecado reconhecendo que é um pecador. Aí ele passa a crer no evangelho que contém a justiça, que é o evangelho da água e do Espírito. Reconhecendo sua situação, ele não quer mais ser um pecador. Ele agora não quer mais ser um pecador. Ele vai confessar. Deus Yahweh, eu não quero mais ser um pecador. Irmão, essa palavra pecador é uma palavra muito triste. Tem pessoas que se entristecem quando ele é caluniado de ladrão. As pessoas ficam tristes. As pessoas até choram. Mas ele não chora quando é taxado como um pecador. Gosta, né? E pecador é tudo isso, irmão. Pecador é tudo isso. O nome pecador já está dizendo que você não tem direito no reino do céu. Está vendo, Marcelo? Deserdado, né? É deserdado, é uma ovelha desgarrada.
sem pastor. O pecado é terrível. Porque Deus, Yahweh, Ele odeia o pecado. Sente nojo. Ele sente nojo do pecado. A prova é tão grande que Ele aniquilou o pecado no Filho. E as pessoas não querem ser chamado de ladrão, mas quer ser chamado de pecador. Então ele tem que ter nojo desse nome. Deus Yahweh, eu não quero mais esse nome na minha vida. Eu não quero mais ser um pecador predestinado ao inferno. Porque eu agora creio que teu filho veio para tirar o pecado do mundo, tanto do passado como do presente como do futuro. E eu não quero mais ser um pecador. Porque eu creio na justiça que teu filho cumpriu no Jordão. Amém. Aí ele começa a receber o perdão dos seus pecados. Ele agora passa a ser remido. Porque ele aniquila o pecado de uma forma tremenda. Crendo no Filho que veio para aniquilar o pecado. Né, irmão? Então, a solução para todos que ainda estão no pecado. E a solução é que eles creiam no Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Por essa razão, todos podem receber a salvação dos seus pecados, crendo na justiça de Deus Yahweh. Observa bem. E aonde é que ele vai encontrar com a justiça de Deus Yahweh? Ele vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos só vai encontrar com a justiça de Deus Yahweh aqui nas Escrituras Sagradas. Emmanuel disse o quê? Erra o ser humano não examinar as Escrituras. Porque ele disse mesmo assim, ó, ela testifica de mim e traz a vida eterna. Tem outro lugar, irmão José? Não. Tem outro lugar, irmã Deusa? Não. Só nas Escrituras. Mas por que as pessoas até hoje estão vivendo como pecadores? Porque não faz o que Emmanuel mandou. Não obedece à sua palavra. Se ele diz que nós só encontramos com a justiça examinando as Escrituras, então os seres humanos têm que adquirir as Escrituras examinando. É verdade. É assim. Se não examinar por conversa dos pastores lá, eles está entendendo? Não vão chegar, não. Eles vão morrer no pecado. Justo. E aí a ira de Deus Yahweh vai cair sobre eles no dia do juízo. Porque não examina as Escrituras. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui examinando as Escrituras. E aonde é que nós encontramos essa justiça? No livro de Mateus, capítulo 3, 13 a 17. Revela o cumprimento da justiça. João estava batizando, com o batismo do arrependimento, e daqui a pouco vem Emmanuel e traz o batismo do cumprimento da justiça. Deixa assim por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Foi isso que Emmanuel veio fazer, e o Pai se alegrou quando João o batizou, passando o pecado do mundo inteiro para ele. No outro dia, Emmanuel vinha na direção de João, e gritou, né? Quando viu Emmanuel, João, quando viu Emmanuel, vindo na direção dele, gritou: eis o Cordeiro de Deus Yahweh que tira o pecado do mundo. Então isso quer dizer que Emmanuel, no cumprimento da justiça, que foi o seu batismo, ele tirou o pecado do mundo e botou no seu corpo. E João testificou, né? E João testificou. A palavra fala de uma forma especial, né? Que as pessoas não podem deixar de pecar. Observa bem. Mesmo após ter recebido a remissão de pecados, porque a carne ainda é imperfeita. Contudo, o pecado tem certo limite depois que você recebe a remissão. Está vendo? A remissão de pecados. Preste atenção.
Eu estou repetindo isso aqui para vocês, para que vocês entendam a palavra que nós vamos entrar. Nós estamos observando aqui, né, que qualquer um, eu, você, qualquer pessoa que aceitar a justiça e ter a remissão dos pecados, aqui está dizendo, você não pode deixar de pecar, mesmo após ter recebido a remissão de pecados, porque a sua carne ainda é imperfeita. Está vendo, irmão José? Contudo, o pecado tem certo limite, depois que você recebe a remissão de pecado. Por que a palavra está dizendo isso para nós? Porque a nossa carne ainda não é perfeita, nós estamos aqui no mundo. Preste atenção nisso. Por isso que nós temos que acreditar na justiça, irmão. Porque depois que a pessoa recebe a remissão dos pecados, a palavra diz que nós não podemos pecar mais. É assim ou não? Nós não podemos pecar mais. Agora, o que é que nos garante? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não vou aceitar isso não, porque amanhã, no futuro, eu vou pecar. Porque ele não tem a segurança da justiça. Ele não tem a fé e não tem a crença. Depois que a pessoa recebe a remissão do pecado, o pecado agora passa a ser limitado na vida dele. Sim ou não? Vai ter limite. Vai ter limite. Por quê? Porque você recebe uma boa consciência e o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Dentro daquela pessoa que creu na remissão dos seus pecados, que creu na justiça. O que Emmanuel diz? Eis que eu estou convosco todos os dias. Se você não é nascido de novo, se você não aceitou ainda a remissão dos seus pecados através da justiça, você está sozinho. Porque ele não habita com o pecador. Mas quando você acredita nele, que ele tirou seus pecados, o pecado agora teve um limite, sim ou não? Qual é o limite do pecado na vida de um ser humano? Vamos ver. Observa bem. A palavra mostrou muito forte isso aqui para nós, né? O pecado tem certo limite. Vamos ver o limite, né? Romanos capítulo 6. Vamos ver aqui. Olha, vamos ver aqui para os irmãos observar. Tem limite ou não? Tem limite. Então vamos ver qual é esse limite. Capítulo 6, versículo 15 ao 23. Veja bem, o que eu falei, Marcelo? Quando o ser humano crê na remissão dos seus pecados, preste bem atenção. Isso não quer dizer que ele não vai pecar mais. É verdade ou não? Sim ou não? Observa bem. Mas o pecado terá limite na sua vida. A senhora compreendeu, irmã Deus? Então, Romanos capítulo 6 e verso 15 vai mostrar o limite do pecado agora. Observa. Romanos capítulo 6, verso 15. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o jugo do poder da lei, da graça. Vamos ler isso aqui direitinho. Vamos ler bem devagarzinho. Que resposta dar? É uma pergunta, né, irmã Deusa? A interrogação. Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sobre o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Ele fala, não, de forma alguma. Olha o limite aqui. Você recebeu a remissão dos seus pecados. A sua carne ainda é uma carne fraca, limitada. Ela vai acumular o pecado até você morrer, até ela voltar para o pó. Mas quando a carne volta para o pó, ela paga, ela tem alguma maldição a pagar? Não. Não. Você viu aí agora?
Agora, quem vai pagar pelos pecados cometidos? A sua alma. O seu homem interior é que vai pagar. Fechou, Marcelo? Fechou. Então está aqui, ó, o limite está aqui. Por isso que o autor está dizendo isso, para nós tomar cuidado. Quem recebe a remissão dos pecados não pode se exaltar e nem se gloriar em si mesmo, mas ele tem que se gloriar em Emanuel, o nosso Messias, que tirou os nossos pecados. Por isso que o autor está dizendo isso. Isso quer dizer que você não pode querer ser melhor do que ninguém. Porque você tem a mesma fraqueza. A boa consciência aceitou e creu na remissão dos pecados. Vocês entenderam direitinho agora? Então veja bem. Veja bem, vamos limitar o pecado na nossa vida. Não é, irmão José? Tem limite. Ó, o 16. Não estais informado de que, ao vos entregarde a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravo desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Tá vendo, irmãos? Se você aceitou a justiça, você é escravo da justiça. Então você não pode mais servir ao pecado, porque senão você vai ser escravo do pecado. E o pecado gera a morte. Ó, o limite. Daqui a pouco você vai ver o limite fechado para o pecado. Viu, irmão? Observa. Todavia, graças a Deus, né? Yahweh, porquanto, embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino que foste submetido. Isso quer dizer, você não refutou o ensino. Você aceitou o ensino, creu na justiça e foi liberto do pecado. Agora o pecado ele tem um limite na sua vida. Eu costumo pensar aqui dentro do meu coração, não falei isso para ninguém, mas eu penso assim, farol verde e farol vermelho. Para o pecado, o farol está vermelho. Para a justiça, verde. O farol está verde. Aleluia. Limitou ou não? Limitou. Observa, presta atenção. No verso 18, foste liberto do pecado e vos tornaste escravo da justiça. Está vendo agora? A sua vida agora só tem passagem para a justiça. Para o pecado nunca mais. Limita ele na sua vida. Porque agora você tem o quê? Uma boa consciência. E quem tem uma boa consciência conhece o pecado. E não vai mais ceder para ele. Bate a porta na cara do pecado. Não aceita ele na sua vida. Eu não posso mais aceitar ele na minha vida. O verso 19, vai estreitando, tá vendo, irmão? Vai limitando o pecado. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Viu aí, irmão? Nós estamos no mundo ainda. E a nossa carne, ela é fraca. Mas se nós fôssemos colocar no tubo de ensaio, destrinchar tudo isso aqui e separar tudo, o que nós iríamos encontrar? A carne é fraca. Isso é desculpa de todo ser humano. Por que você pecou? Não, porque a carne é fraca. É essa a desculpa não, ou não? Correto. A carne é fraca, mas se você morrer, a carne não volta para o pó, que maldição tem para ela? Nenhuma. Então você tem que limitar o pecado na tua vida, para você não ficar pro resto da sua vida pecando e culpando a carne. Quando as escrituras se trata a carne, irmão, está falando do desejo humano. Porque quem dá o desejo dentro do ser humano para pecar é a alma. A alma que deseja. E a carne não vai pagar pela alma. Então nós temos que tirar esse
pensamento de dentro do nosso coração e limitar o pecado. Preste atenção, vamos chegar lá. Vocês me entenderam agora? Se a carne é fraca, mas você tem uma boa consciência, veja bem, entre o homem e a mulher, quem é o vaso mais frágil segundo Deus Yahweh? A mulher. O homem é o vaso mais forte. Então quem tem que cuidar da mulher? É o homem. O que acontecer com a mulher, quem vai pagar o preço é o homem. Porque se ele é o forte, ele tem que cuidar dela. Ele tem que tomar cuidado com ela. Ele tem que amar a esposa. Igualmente Cristo amou a igreja, que deu até a vida pela igreja por nós. Amém. Nos eliminando o pecado da nossa vida. É mais ou menos isso ou não? Preste atenção. Observa. Não é assim. Expresso-me assim nos termos do homem comum por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os vossos membros como escravo da justiça para a santificação. Limitou o pecado ou não limitou? Para você limitar o pecado, você tem que fazer o quê? Você tem que apresentar. A partir de agora. Por que ele fala a partir de agora? Porque você agora crê no evangelho que contém a justiça. E crendo nele, os seus pecados foram apagados. E para continuar sem ele, observa, você tem que fazer isso agora. Todos os membros do vosso corpo, como escravo da justiça para a santificação. Você agora tem que ser escravo da justiça. Para quê? Para que você seja cada vez mais santo. Para confirmar a justificação na sua vida. Parou por aqui? Limitou por aqui? Ei, tem mais ainda. Olha o verso 20. Por quê? Quando eres escravo do pecado, estavam livres em relação à justiça. Observa, quando nós era escravo do pecado, nós estava livre da justiça, não estava? Observa. E que fruto colhesse então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Você colheu algum fruto? Teve algum fruto lá fora quando eu e você estavam no pecado? Só problema. Era só problema na nossa vida. Observa, ele perguntou, né? Ele perguntou, pois o resultado final delas é a morte. Você viu aí? Então veja bem, já estamos chegando lá para conhecer quem é que limita o pecado. Observa. Contudo, agora liberto do pecado e tendo sido transformado em escravos de Deus Yahweh, tende o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. Agora, antes de terminar, eu pergunto para qualquer um de vocês me responder. A total limitação do pecado, quem faz? A gente. Preste atenção. Eu já li, eu vou ler de novo. Agora, por que tem que ser dessa forma aqui? Agora, porque o salário do pecado é a morte. Quem limitou o pecado na sua vida agora? O medo de morrer, porque se você pecar, o pecado não gera morte. Então, se você não limitar o pecado agora, tu vai morrer. Vai morrer, é verdade. Vai morrer. Fechou, Marcelo? O problema não é morrer, o problema é o inferno, né? Não, mas o morrer aqui é o inferno, Marcelo. Não adianta, não morrer aqui é o inferno. Não tem argumento. Não tem argumento. Já fechou aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Essa morte aqui na Se você não limitar o pecado na sua vida e eu não limitar o pecado na minha vida, eu vou morrer. O título é a só morte carnal, nós não É só isso aqui. pode escapar dela, não. Então, veja só. Se você continuar pecando mesmo na graça, Paulo falou aqui no começo.
A graça não vai te socorrer, não. Não tem jeito. Quem estiver dizendo que está pecando, que Deus é bonzinho, que Ele é justiça, que Ele é amor e que vai punir, que não vai punir ele por estar pecando, Paulo fechou no verso 15. Que resposta dar? Olha, irmão Deus, agora. Marcelo, olha aí agora. Se uma pessoa chegar para você refutar o ensino, não aceitar esse ensino, aí Paulo fala para você e fez uma pergunta. Que resposta dá a essa pessoa que refuta o ensino? Vamos nos atirar ao pecado porque estamos sobre o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de formas alguma. A graça não vai te dar. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho, pastor. Pastor, eu já fui até crente, conheço todas as igrejas. Já fui em todas as igrejas, pastor. Todas as igrejas já fui. Pastor, tem uma coisa, olha, eu sei que eu estou no mundo, que eu estou no pecado. Mas quando eu estou lá fora, eu estou até no bar tomando uma cervejinha, eu falo da salvação para as pessoas que estão comigo. Observa bem. Aí ele está pensando que por ele elogiar a Deus Yahweh, por ele falar que ele é verdadeiro, ele está pensando que ele vai ter um escape. Uma ajuda, né? Quando você aperta ele, não, irmão, mas Deus é amor. Ele é bonzinho, mas o que Paulo está dizendo aqui? É para jogar fora? É para desfazer? É para refutar o que Paulo está falando? Porque Paulo fala claro. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Ei, é isso que nós vamos fazer? Eu não estou mais na lei, isso aí é lei, e agora estou na graça, e aí agora? Pecando, praticando asneira, afastado, não coloca limite para o pecado, aí o final agora foi esse, porque o salário do pecado é a morte. O que tem, ele vai receber o que como pagamento? A morte. A morte, porque ele rejeitou a justiça, não acreditou na salvação. E Paulo, quando fala, porque o salário do pecado é a morte, aí tem uma vírgula, e Paulo fala, mas o dom gratuito de Deus, Yahweh, é a vida eterna, por intermédio de Cristo Emanuel, nosso Salvador. Quer dizer, a pessoa sabendo disso, rejeita a segunda parte do versículo e quer viver só na graça, mas pecando. Paulo escreveu esse finalzinho dessa forma para o camarada não ter abertura para a vida dele. Para que ele venha querer dizer que está no pecado, mas está recebendo bênção. Estou pecando, mas estou abençoado. Está amaldiçoado, segundo as Escrituras. Não colocou limite no pecado. Por isso que a palavra falou para nós. De uma forma especial, né? Contudo, o pecado tem certo limite, mesmo que nós estamos na graça, crendo na justiça, sem pecado nenhum. Observa bem. Isso não quer dizer que a pessoa, que ele não vai pecar mais. A carne é fraca, não está perfeito. Se ele não tomar cuidado, ele pode cair no pecado novamente. Aí o pecado agora tem um certo limite na vida do remido. Depois que você ou eu recebe a remissão do pecado. As pessoas pecam muito mais antes de receber a remissão dos pecados. Porque não conhecem como pecado o que fazem quando pecam. Você está vendo por que as pessoas vivem? Se a pessoa não conhece o pecado, ele vai pecar muito mais, porque ele não vê os atos que está praticando. Tá certo. Hein? Você não vê a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa faz tanta coisa, eu quero um advogado. Diga que ele está errado pelo que fez. Ele quer um advogado para absolver ele. Ele não quer ser condenado. Sabendo que está errado. Mas diante de Deus e Yahweh, o nosso advogado julga sem testemunha, porque ele conhece o coração do homem.
Você não engana ele. Se você nasceu de novo, se você crê na remissão dos seus pecados, se você se esforça e coloca limite na sua vida para não pecar, ele está vendo isso. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, está lá a palavra mostrando que o anjo da igreja, de qualquer uma das cartas, da primeira, da segunda, da terceira, vocês vão encontrar lá isso. Conheço as tuas obras, tu tens sofrido pela minha causa, não negaste o meu nome. Foi duro no ensino, não aceitou as doutrinas dos nicolaítas. Observa aí, mas tenho eu contra ti. Tenho eu contra ti. Porque você não praticaste, perdeu o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Creu logo no início, depois esfriou. Não praticou mais a crença genuína. Observa bem. Se você é fervoroso no início da sua fé, você tem que ser fervoroso até o final dela. Certo. É assim ou não? Você nunca pode esquecer do amor que excede todo entendimento. Observa bem. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Viu, irmão? Porque, veja bem, isso aqui é as pessoas que pecam sem conhecer o pecado. Agora, veja bem, mas o justo, que receberam a remissão de pecado, não peca intencionalmente, porque sabem de fato o que é o pecado. Olha aí agora. Viu como é que o justo é diferente? O justo é diferente. O justo, quando peca, ele sabe que pecou, ele sabe que falhou. Porque ele conhece o pecado. Está limitado. Está limitado. Veja bem, vamos para Hebreus. Vamos conferir isso no livro de aos Hebreus, no capítulo 2. De Hebreu, do 1 ao 18. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Isso. Observa o que está escrito. O tema já está dizendo, irmãos, olha, jamais negligenciar a salvação. Veja bem, como é importante examinar as escrituras. Né? Olha só. Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Viu aí? Isso é para quem? Para o justo, para o nascido de novo. Nós conhecemos o pecado. Se nós pecar, nós não sabemos que pecamos? O escritor que traduziu aos Hebreus disse assim: por isso é fundamental que prestamos atenção. Quem é que tem que prestar atenção, Marcelo? O justo. Eu não vou falar somos nós. Eu vou falar o justo. Aí agora você se considera. Eu me considero o que eu sou. Né, irmão José? Para nós não humilhar ninguém. Tá entendendo? Nós temos que fazer o que, irmã Deusa? Prestar atenção. Mas prestar atenção, ó, ele ainda disse ainda mais. Tá vendo? Ou mais ainda. As verdades que temos ouvido. Nós temos ouvido essa verdade ou não? Sim. Ele está dizendo que nós temos que prestar atenção nos ensinos que nós temos recebido pelas Escrituras. Não é isso, irmão José, que ele está falando? É verdade. Para que jamais nos desviemos dela. Aí, limitou agora? Limitou, Marcelo? Limitou. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. As desobediências, veja bem, a transgressão e a desobediência que recebeu
a devida punição. A punição qual foi? Quem tem coragem de falar para mim qual foi a punição? O que Emanuel recebeu no seu corpo no cumprimento da justiça? Os nossos pecados e as nossas transgressões. E no corpo dele, esses pecados e essas transgressões foi o quê? Aniquilado. Olha aqui, está dizendo isso ou não? Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Observa, como nos livraremos de se desconsiderarmos tão grande salvação? E aí agora, Marcelo? Como é que você vai se livrar? Como é que a senhora vai se livrar, irmã Deus, se a senhora, ou eu, ou qualquer um justo desconsiderar o que ele fez por nós? Nós vamos buscar apoio aonde? Vai ficar difícil. Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Emanuel, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Aí, o apóstolo está falando isso. Que através dele nós recebemos esse ensino. Sim. E nós não podemos refutar. Nós não podemos rejeitar. Porque nós vamos segurar onde? No pensamento dos homens? No pensamento desses pastores que andam por aí? Está perdido. Segurar nessas palavras. Tem que segurar nas escrituras sagradas, onde tem o testemunho dos apóstolos. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus Yahweh testemunhou feitos potentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua vontade, porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Aí o verso 6 diz para nós, né? Com o tema Cristo é feito a nossa semelhança. Aqui, se você continuar a leitura todinha, eu não vou continuar porque não vai dar tempo, a leitura é grande. Vocês continuam essa lição. E limita. Nunca esquece, nunca refuta, nunca rejeita esse ensinamento da sua vida. Está aí as escrituras sagradas falando para nós. Lemos até o verso 5, do 6, ainda tem ainda até o 18, finalizando com o 18. Considerando agora, você tem que considerar. Hein, Marcelo? Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de morrer. Está vendo? Todos aqueles que, semelhante, estão sendo atacados pela tentação. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que considerar. O pecado foi aniquilado nele. E temos que guardar isso no nosso coração, porque isso faz nós limitar o pecado na nossa vida. Os irmãos compreenderam direitinho? Compreender. Vocês terminam de ler em casa. Aí, por ali, né? Isso! Porque é onde você vai encontrar a solução, afirmar nessa fé, entendeu? E considerar o que Emanuel fez por vocês, por mim. Cada um de nós temos que fazer isso. E fez por todos, né? Isso. Agora chega aqui, aonde nós queremos. Alguns quiseram refutar o que o apóstolo Paulo disse a respeito da justiça de Deus e Yahweh, dizendo, veja bem, Romanos, né, que é a leitura que nós estamos, 3 e 8, está dizendo isso para nós. Né? Ó, alguns quiseram refutar o que o apóstolo Paulo disse a respeito da justiça de Deus e Yahweh, dizendo, façamos males para que venha bens. Mas ele disse, como alguns blasfemando afirmam que dizemos, façamos males para que venha bens, a condenação desses é justa. Está vendo, irmão? A condenação desses é justa. Quem pensa assim será condenado pelo pecado, porque não crê na justiça de Deus e Yahweh. Você entendeu agora, Marcelo?
Correto. É o que Paulo está falando aqui na leitura a base da nossa lição, que é Romanos 3:8. É isso que a palavra aqui está falando, porque muitas pessoas quiseram refutar o que Paulo estava ensinando. Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam? Que dizemos? Pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. O que Paulo está querendo nos ensinar? Davi vai para a escola. Está lá na escola. A mãe não está lá, eu não estou, né? No pensamento dele, ele acha que não está sendo vigiado. Aí ele entra no meio dos colegas e começa a praticar atos pecaminosos. No meio dos pagãos. Preste atenção. Ele volta da escola, no outro dia tem um culto, aí não tem escola, ele vai participar do culto. Aqui no culto não tem ninguém, né, que ele está acostumado a envolver, mas só com a gente, mas ele está sentado aqui, mas a mente dele, desde o dia anterior, está toda torta diante de Deus e eu não está? Então ele engana a mim. Mas o que Paulo está dizendo é que diante de Deus e eu ninguém é enganado não. Porque quando a pessoa parte para esse ato, está refutando os ensinos que aprendeu. É a mesma coisa que eu falei, o cara larga a justiça, sai por aí para os bar bebendo, dizendo eu fui desviado com a cara mais limpa, mas eu faço bem ainda, porque lá eu falo para as pessoas que a verdade está na Bíblia. Preste bem atenção. Aí Paulo fala para ele, para esses que andam dessa forma, seja o homem qual for, é imperdoável. Preste atenção. É imperdoável, é indesculpável. Porque você quer tirar os defeitos dos outros, sendo que tu pratica os mesmos defeitos. É imperdoável. Não vai ter presente, não. Hein? Tem muitos alunos ruins na escola, que ele é ruim, dá trabalho à professora, mas todo dia ele traz um chocolate, ele traz um docinho para a professora, porque ele acha que na hora do aperto, os docinhos que ele deu vai livrar ele de alguma coisa. Não vai, não. Não é verdade, Davi? O docinho vai livrar o erro de alguém lá com o diretor e com o professor? Vai lá, compra o diretor com docinho, com chocolate, todo dia chegar. Ô diretor, eu amo o senhor diretor, eu amo o senhor. Tá aqui um docinho que eu trouxe. Aí na hora que tu quebrar o pau lá fora com os alunos, fazer qualquer coisa errada, o diretor diz, não, o Davi tá fora, ele me dá docinho, então ele tá fora desse negócio, ele vai fazer isso? É o que eu estou dizendo. É a mesma coisa na presença de Deus e Yahweh ou não? O camarada desviar, deixar os caminhos, deixar a justiça, não colocar mais limite no pecado, sair por aí dizendo que Deus é bom, que Ele é o verdadeiro, achando que ele vai ganhar alguma coisa? Não vai, irmão. A palavra está dizendo para nós isso aqui. E fala bem claro, ó. Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, praticamos o mal para que nos sobrevenha o bem? Está certinho ou não o que eu estou falando para vocês? As pessoas não querem fazer isso? Verdade. Por certo, a condenação dos tais é merecida. É isso que nós temos que entender nas Escrituras Sagradas. Quem pensa assim será condenado pelo pecado, porque não crê na justiça de Deus Yahweh. Ô, irmão Zé, quando a pessoa não crê dessa forma, a palavra está dizendo que ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado por quem? Por Deus Yahweh ou pelo pecado? O próprio pecado condena ele. O pecado condena ele. O erro vai condenar ele. Porque se ele andar todo perfeito, certinho, Deus não vai condenar. Não, porque a justiça, se você está certinho com ela, você é absorvido, ela é a justiça. E se ela vai punir a pessoa que está envolvida no pecado, ela é a justiça perfeita. É isso que nós temos que entender. Observa. Por quê? Porque eles não têm fé na justiça de Deus, Yahweh.
e ficam tentando refutá-la com sua mente carnal e obras cheias de hipocrisia. Viu agora? É isso ou não é? Certeza, mas... Acaba todo torto e quer dar onde... Que bom. De bom. Cara todo sem moral. E quando tá lá no meio do povo, quer dar uma de moralista. Preste atenção nisso. Moralista errado. Então dentro dele só tem o quê? Hipocrisia. O fato de Emanuel ter nos salvado de todos os nossos pecados não tem nada a ver com nossa justiça. Há uma grande diferença entre aqueles que creem na justiça de Deus e Yahweh e os que não creem. Nós temos que ver isso. Mas as pessoas querem olhar os feitos, as obras. Se pega nas obras, né? Se apega nas obras. Eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, não. Tem nada a ver. Os que creem nela recebem a salvação segundo a verdade. Acabou. A salvação é dada segundo o quê? A verdade. E quem é a verdade? Observa. O Espírito Santo, ele testifica da verdade porque ele é o quê? A verdade. Isso provou que Emanuel era verdadeiro quando? Diante de todos. Isso provou. Ele saiu da água, observa bem, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Por que o Espírito Santo desceu sobre ele? Para que ele testificasse dessa verdade. Porque o Espírito Santo é a verdade. Se você confessou seus pecados, recebeu a justiça crendo nela, quem passa a habitar dentro de você? E você agora vai andar na mentira, praticando injustiça? Não, você vai testificar da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Por isso que eu não engano ninguém, por isso que eu não minto para ninguém e ensino a verdade do que está escrito nas Escrituras. E não ensino para ganhar dinheiro, para lograr de ninguém. Eu quero que todos venham a reconhecer que a salvação é verdadeira. Amém. Que todo que arrepende, que crê nela, através da justiça, recebe o perdão dos seus pecados. Porém, os que não creem vão para o inferno, porque não recebem. Não a recebem. O que é que as pessoas não a recebem? A justiça. Foi por isso que Deus, Yahweh, disse que Emanuel seria a pedra de tropeço. Você viu agora, irmãos? Você chegou ao entendimento agora. Por quê? Porque o pai revelou que o filho dele seria uma pedra de tropeço. Vocês entenderam agora por quê? Por exemplo, se você não crê na verdade, se você não crê em Emanuel, e ele é a verdade, ele não aceita você pecando, você vai tropeçar nele ou não? Ele vai ser uma pedra de tropeço na sua vida ou não? É demais, Ele tá na palavra. Tá vendo aí? Você quer a gente provar isso aí? Vamos aqui em Mateus. Vamos provar no livro de Mateus se isso é verdade? Deus. É? Prova se isso é verdade. Isso. Mateus 21 e 42. Vê isso aí. Se é verdade ou não. Hã? Lê alto para nós. Lê alto para nós. Isso. Então Emanuel lhe inquiriu: nunca leste isto na Escritura? A pedra que o construtores rejeitaram tornou Isso. a pedra angular. E isso procede do Altíssimo, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Você viu? 42, eu li só. Isso. Observa, irmão. Observa direitinho. Então, Emanuel lhes inquiriu. Nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular. E isso procede do Altíssimo, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Vai completar, por isso, eu vos declaro que o reino de Deus, Yahweh, será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Está vendo aí, Marcelo? Quem é que produz um fruto digno do reino? São aqueles que crêem na justiça e que não tropeçam em Emanuel como uma pedra de tropeço. Aleluia. Aí finaliza aqui: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. Quando a palavra diz todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços, o que ele está dizendo aqui? Todo aquele que não crê na justiça vai tropeçar nessa pedra e vai cair e vai transformar em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Fechou? Agora eu vou mostrar um quadro aqui para os irmãos, muito interessante. Emanuel falou nesse verso: nunca leste isso nas Escrituras. Preste atenção. Nunca leste isso nas Escrituras? Isso que ele está falando já estava escrito. O judeu não era guardião da lei? É a mesma coisa, eu pergunto para vocês: qual é o livro que isso estava escrito muito antes de nós ler isso aqui? Quem sabe aqui? Eu observo isso. Eu estou lendo as Escrituras. Aí o Filho de Deus, Yahweh, o nosso Messias, fala assim: nunca leste isso nas Escrituras? Na época dele. Estava lá, ele perguntou isso para o judeu, para o saduceu. Vocês nunca leste? Foi a mesma coisa deles falar assim: vocês querem ver que eu estou certinho? Ó, as Escrituras já falam de mim. Se vocês não creem no que eu estou falando, vocês vão se transformar em pó. Porque vocês me colocam como uma pedra de tropeço. Vê se não é verdade. Olha aqui, ó. Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Emanuel, lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Emanuel estava falando. E por causa disso, procuravam refutar, olha aí, ó, procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinha receio das multidão, porquanto elas o consideravam profeta. Eles refutaram ou não? Queria procurar um meio para prender ele ou não? Agora, pergunta qual é? Qual é o livro? Aonde foi que quando Emanuel fez essa cobrança dizendo nunca lesse isso nas Escrituras? Está aqui nas Escrituras. Emanuel trouxe outra palavra? Não. Ele usou as Escrituras para poder lembrar para eles que já havia falado dessa pedra angular, que seria a pedra de tropeço, sobre aqueles que não acreditassem. Agora, se você não crê na justiça hoje, e tropeçar nessa pedra, você bate com a cara onde? No juízo. Vamos lá. Nenhum de vocês sabe. Olha, irmão, deixa eu falar uma pergunta aqui para vocês. Muitas das vezes, se você não sabe, não chuta o livro porque você não leu. Certo. Você se passa por mentiroso, passa por cínico e enganador. A realidade é essa. Eu não posso aceitar isso. Nós temos que considerar que nós também não leu como o judeu não leu. Sabia. Por isso que ele não sabia e estava fazendo errado. Vamos no Salmo 118. Vamos ver isso aqui no Salmo 118. Nós vamos observar aonde foi que Emanuel cobrou deles. 22, 118. Cadê? 22 e 23. Olha aqui, ó. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você viu por que Emanuel cobrou deles? Pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Pronto.
Fechou? Emanuel cobrou algo que estava no livro dos Salmos para eles. E Emanuel estava mostrando para ele aqui está o cumprimento. Vocês viram direitinho agora? É isso que nós temos que compreender dentro das Escrituras. E nós temos que saber que essa pedra angular já foi falada no Salmo 118. Verso 22 e 23. Então nós observamos, irmãos, de forma especial isso daí. Falando sobre essa pedra, agora, trazendo para o Novo Testamento, nós temos Mateus 21, 42, como nós lemos. Nós temos Marcos 12 e 10, nós temos Lucas. Nós temos Atos 4 e 11. Nós temos Efésios 2 e 20. E 1 Pedro, porque as outras leituras é a repetição da mesma. Mas vamos aqui em 1 Pedro 2, do 4 ao 10, né? Pedro 2, do 4 ao 10. Olha aqui, ó. Povo gerado pela pedra viva, chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus e Yahweh. Está vendo ela? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, observa, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus e Yahweh, por meio de Emanuel, o Cristo. Porquanto assim está registrado nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçarão na palavra, viu agora? Tropeçarão na palavra por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Yahweh, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois povo de Deus Yahweh. Não tenheis recebido a misericórdia, contudo agora recebeste. Fechou? Fechou. Observa, quem são agora os verdadeiros sacerdotes? São os que crêem na justiça, que ensina a verdade, que dá verdadeiramente o testemunho verdadeiro do que Emanuel vem fazer. Nós somos o sacerdote. Amém. Hoje, que ensinamos as pessoas a vencer, né? A ter uma vida maravilhosa. Então, veja bem. É Pedro, é? Veja bem o que a palavra diz, né? De uma forma muito especial, né? Observa por quê? Porque eles não têm fé na justiça de Deus Yahweh e ficam tentando refutá-la com sua mente carnal e obra cheia de hipocrisia. O fato de Emanuel ter nos salvado de todos os nossos pecados não tem nada a ver com nossa justiça. Há uma grande diferença entre aqueles que creem na justiça de Deus, Yahweh, e os que não creem. Os que creem, nela recebem a salvação, segundo a verdade. Porém,
os que não creem vão para o inferno. É forte isso aqui, viu, irmão? Porque não receberam, porque não a recebem. Foi por isso que Deus Yahweh, observa, disse que Emanuel seria a pedra de tropeço. Vocês observou o que eu li para vocês? Esse versículo que eu li está dentro dessa lição? Aonde é que ele está aqui? Porque eu li para vocês. Ele não está aqui não, o comentarista não deu não. O comentarista não deu. Sabe por quê? Eu descobri aqui, porque eu examino as escrituras e quero ver se ele está falando a verdade. E por aqui eu dou testemunho que o que ele está dizendo é a verdade. Porque está escrito nas escrituras sagradas. Alguém só se torna justo e recebe a vida eterna se crê na justiça de Deus Yahweh. Não adianta. Não adianta Bíblia debaixo do braço, cantar no coro, ir para uma igreja bonita, ir para uma igreja que as pedras, os mármores é de Jerusalém, mas está indo para o inferno. Porque não acredita na justiça. Não adianta você querer rejeitar essa congregação desse tamanhão aqui e procurar uma igreja grande. Você está perdido nesse pensamento. Porque isso não funciona. Observa. O que funciona é acreditar, é crer na justiça que liberta o homem dos seus pecados. Por maior que sejam os pecados que ele cometeu, por outro lado, por mais que as obras de alguém sejam justas, se ele não crê na justiça de Deus Yahweh, ele será julgado. E por ele é destruído. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É destruído por causa dos seus pecados. Foi por isso que Emanuel se tornou a pedra de tropeço para aqueles que buscam a hipocrisia humana. Vocês entenderam agora isso aqui? Não adianta. As pessoas ficam chateadas comigo, ficam zangadas comigo. Eu não tenho condição de aliviar para ninguém. Eu não tenho condição de aliviar para ninguém. Falar a verdade. Porque se eu fazer um negócio, se eu for aliviar para as pessoas, preste atenção, eu vou para o inferno. E o inferno não foi feito para mim, não. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E quem desobedece à justiça. Agora, vamos fechar essa palavra. Qual é a diferença? Aonde você encontra essa diferença? Preste atenção. Se eu falasse para vocês que a diferença está em Malaquias, eu não ia provar concretamente isso para vocês. Que Malaquias escreveu, então vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Verei a diferença entre o justo e o ímpio. Não está escrito lá? Mas eu não vou lá mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês, para nós fechar, Romanos. Eu vou mostrar para vocês, Romanos. Observa bem, Paulo escrevendo ao Romano. Esse livro de aos Romanos é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Então vamos ver a diferença em Romanos 8, do 1 ao 17, para nós fechar. Eu vou ler somente e fecho. Porque não precisa eu comentar. Olha a diferença qual é. Ó, o tema, o Espírito guia os filhos de Deus Yahweh. Já mostrei a diferença qual é. Quando você crê na justiça, você é guiado por quem? Pronto, então olha o que Paulo fala aqui. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Emanuel. Quem não tropeça na pedra de tropeço, tem alguma condenação para ele? Não. Viu aí agora a diferença? Viu aí agora? Portanto, agora não há nenhuma condenação. Né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, o Emanuel. Essa é a diferença. Se você crê na justiça, crê na remissão dos seus pecados, quem te condena? Ninguém. Observa bem, quem foi que morreu por nós? Emanuel. Então pronto. Quem tentará acusação para os escolhidos de Deus e Yahweh? Ninguém. Preste atenção. Isso é se você verdadeiramente é verdadeiro e sincero. Porque se não for, nós caminhamos juntos. Mas no final nós vamos separar. Preste atenção. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Emanuel, te livrou da lei do pecado e da morte. Você viu por que não tem nenhuma condenação mais?
Aí vem descendo. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, nós poderíamos falar assim, por causa da carne, né? Mas é pela natureza pecaminosa que enfraqueceu, né? A lei, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Vocês estão entendendo agora? A justiça está aqui. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Olha aqui agora. Que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. É isso que você tem que ver a diferença. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus e Yahweh. Viu agora? Quem anda pela carne é inimigo de quem? Quem tem desejo da carne é inimigo de quem? Você viu aí? Pois não se submete à lei de Deus e Yahweh e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus e Yahweh. E agora? Quando eu ensino, quando eu falo, muitas pessoas ficam irritadas comigo. Porque eles querem pecado, irmão. Quer pecar, quer adulterar, quer afastar de Deus e Yahweh, mas quer ser de Deus e Yahweh. Quer porque não quer. Desagrada a Deus e Yahweh e agora quer ser dele. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quer entrar força nele, né? Mas não entra não. É barrado na porta. Vamos supor que a irmã Márcia, ela trouxe hoje um convite para todos vocês aqui. Ela recebeu um convite e quer levar vocês. Aí a gente fica contente porque ela tem um convite e vai com ela. Ela vai na frente, mostra o convite dela e entra. E nós que ficar para trás, o gerente ali vai perguntar, e o convite de vocês? Não, eu estou com aquela moça. Cadê o convite? Não tem, vocês vão voltar. Não tem um comprovante? Não tem o convite. Ela convidou de boca. Mas o convite é dela. Presta atenção. Agora, se o convite dela está dizendo que ela pode levar tantos convidados, ela vai entrar e não vai direto. Ela vai na porta. Ó, esse, aquele, está comigo, não é assim? Aí vocês vão entrar. Mas sem convite entra. Tem uma passagem na Bíblia que o camarada foi na festa de núpcias. Preste atenção. E quando começou aquela festa, Emmanuel fez a parábola, aí todos tinham que trajar suas vestes brancas, né? Direitinho. Aí quando chegou lá naquela festa, o senhor da festa chegou e olhou, e tinha um rapaz sem as vestes brancas. E aí, Marcelo? Quem não crê na justiça tem veste branca, isso é espiritual, viu, irmão? Isso é espiritual, viu, irmão? Por isso que as escrituras dizem, quem é sujo, suje mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Viu aí? Isso é espiritual. Moço, como é que você entrou aqui? Você não tem as suas vestes de núpcia? Não tenho, não. Pega esse homem e lança nas trevas anteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Foi a parábola das núpcias. Só entra limpo. Lembrei do corinho, meu Deus. Só entra lavado. Você ela lembra? Só entra lavado no sangue. Não conhecia esse corinho. Tem um corinho que fala isso. Era muito... Observa bem. Aí, ó. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que
de fato, olha agora, se Paulo não bate duro como eu bato. Olha o que ele diz aqui, ó. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Tá vendo aí, ó? Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece, não pertence a Cristo. Olha aí. Vocês viram? Preste atenção. Porém, se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Viu aí? O Espírito Santo só entra no ser humano quando ele crê no cumprimento da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Emmanuel, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Emmanuel, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. Vocês têm dívida lá fora? Hã? Vocês têm dívida com a sua natureza carnal? Vocês estão praticando o pecado? Dívida é o pecado. Você está devendo? Aqui bateu forte, não bateu? Cada um julga-se a si mesmo. Porque se você deve alguma coisa à natureza carnal, tu está perdido. Não, irmão, porque é uma realidade. Muitas das vezes a pessoa pode estar pecando, pode estar adulterando, pode estar praticando coisas horríveis e achando que está perfeito diante de Deus de Yahweh, diante da palavra, mas não está. Se tem dívida, a dívida vai ser cobrada. A vergonha vai ser grande. É isso que nós temos que compreender. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Você viu, irmão Zé? Como é que é forte? Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Yahweh. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andar de uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Quem pode clamar Abba Pai pela carne ou devendo a natureza carnal? Quem pode clamar Abba Pai? Não pode. Não pode. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus Yahweh. Se somos filhos, então também somos herdeiro. Herdeiro de Deus Yahweh e co-herdeiro com Cristo, se realmente participarmos do seu sofrimento, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Amém? Então é isso que nós temos que compreender. Cansou, Davi? É isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que entender, amados. É as Escrituras que nos coloca na presença de Deus Yahweh. Não tem outro caminho. Não é o homem, não é a missionária, não é o bispo, não é os curandeiros evangélicos. Não. É as Escrituras. É as Escrituras que nos coloca. Quando você crê na justiça revelada por ela e tem o Espírito agora te dirige, o Espírito agora te revela que tu é filho e você clama Abba Pai, porque o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus Yahweh que nós somos filhos dele. Agora, quem é filho de Deus Yahweh vai praticar asneira, vai praticar o pecado, vai andar, vai dever a natureza carnal? Se a natureza carnal vier cobrar alguma coisa de você, tem uma palavra, se você verdadeiramente é verdadeiro, para dar para ela. Olha aqui, natureza carnal. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Emmanuel. Pronto. Fechou. Ensinei heresia para vocês?
E se não é verdade, todos nós recebemos a verdade? Sim. Então é por essa verdade que nós temos que andar. Ninguém lá fora você dá ouvido. Nenhum deles. Ah, mas eu sou crente também, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da igreja de Valdomiro, eu sou da igreja de Macedo. Não dá ouvido para ele. Dá ouvido para as Escrituras. É isso que você tem que fazer. E esperar as bênçãos de Deus Yahweh cair sobre a sua vida. Irmãos, página 115, né? No primeiro parágrafo, em cima nós temos aqui o terceiro ponto para a próxima terça-feira. Posso bater o martelo, irmão? Tem alguma dúvida? Então, que Deus Yahweh vos abençoe e que nós venhamos guardar no nosso coração todo esse ensino que nós recebemos nesta noite de terça-feira, porque nós reunimos como igreja para examinar as Escrituras. Vamos ficar de pé, missionário estará orando, encerrando o culto desta noite. Bondoso e eterno, Criador do céu e da terra. Somos gratos a Ti por mais esse momento maravilhoso por este que passamos maravilhoso diante da Tua presença. Que as Escrituras revelou aos todos nossos nós corações, para todos que aqui estão estudando reunidos como igreja, estudo aonde maravilhoso, aprendemos mais uma que partícula essas do palavras Evangelho, possa penetrar contém no a nosso tua coração justiça, e que nós possamos que é o juntar Evangelho da água do Espírito, cada do sangue da mensagem ressurreição. e guardarmos, Permanece conosco, dá-nos como vitória, escrito nos guarda. está, conforme a Que teu sua Espírito vontade. Santo fortaleça Guarda os teus cada um dos filhos. teus filhos, cada dia Protege de os teus suas filhos vidas. nesta noite, Sou grato a Ti dando por graça, tudo. vitória, Te saúde e agradeço virtude pela dos teus inspiração do filhos. Espírito Santo, Que as pela portas de revelação Emanuel da tua estejam abertas palavra para cada um aos de nós nossos corações nesta noite. Leva os seus filhos em Fica paz para os conosco, seus leva lares. cada um em paz Em para o nome seu de lar, Emanuel. dando uma noite de Amém. paz ao amanhecer, diante de alegria e de grande prosperidade, hoje e para sempre. Amém. A bênção apostólica. Que a graça de Emanuel, o nosso Messias, o amor de Deus e Yahweh, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. E todos dizem amém. Terminado em nome de Emanuel.